Olá pessoal, estamos juntos com mais um vídeo com um intervalo de uma semana, pois semana passada não tivemos vídeos. E esta semana nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os pilares da fé islâmica. No último vídeo que publicamos falamos sobre a fé em Deus único, que é o primeiro e principal, o mais básico pilar da fé islâmica. Hoje vamos falar sobre a crença nos anjos, que são seres espirituais na crença islâmica, que são seres obedientes a Deus, que vamos falar hoje no nosso vídeo. Então vamos aí para o nosso assunto. Bom, a crença nos anjos é mencionada no Alcorão em 2 versículos, logo depois da crença em Deus único, junto a outros 3 pilares que a gente vai ver ainda, né, durante essa série de vídeos. Claro, não são só 5 pilares, são 6 pilares. Um deles é mencionado em outros versículos, não juntamente a esses, mas a gente vai ver nos outros versos do Alcorão e nas palavras do próprio profeta Muhammad. Bom, afinal das contas, o que é anjo para o Islã? Quais são os aspectos deles? Quais são as características deles e por que eles existem, né? Então, para a crença islâmica, os anjos são seres espirituais, são seres criados de uma luz sutil, e por causa dessa sutilidade da luz deles, que é a essência deles, eles não são concebíveis para a visão humana nas condições desta vida, né? No final das contas, o ser humano tem limites para para suas sensações, para todos os seus sentimentos, para as visões. Portanto, o ser humano não pode conceber os anjos, não pode ver os anjos nas suas condições humanas atuais, mas talvez na vida pós-morte possam fazê-lo. Por causa dessa sutilidade, portanto, eles são invisíveis para a visão humana. Por isso, na realidade, vem logo depois da fé em Deus único, porque é o segundo pilar que fala de novo de uma coisa invisível para o humano, uma coisa inconcebível e que precisa ser acreditada, que precisa ter entre os pilares de sua fé, para poder dizer que é de verdade um crente. Os anjos são mencionados no Alcorão como obedientes a Deus. Eles não têm livre-arbítrio igual ao ser humano. Eles não são criados e o destino deles, a missão deles é determinada. Eles seguem essa missão determinada de glorificar ao Deus e ser obedientes a eles. O Alcorão menciona desta maneira. E os anjos existem a princípio não só para glorificar a Deus, embora esta seja uma das missões deles, né, a principal missão deles. Os anjos existem para fazer um intermédio entre Deus e seus servos. O Islã, a teologia islâmica faz classificação dos anjos, dos arcanjos, talvez a gente possa dizer assim, para facilitar mais ainda o entendimento, que tem certas missões além dos outros que são obedientes a Deus mesmo. Então a gente tem na teologia islâmica, por exemplo, você vai ver os arcanjos, que são 4 anjos principais. Um deles é o Gabriel, o mesmo anjo que é tido como Espírito Santo, mencionado no Alcorão como Espírito Santo, mas não o Espírito Santo como a concepção cristã, de que seja uma outra transcendência da natureza divina, mas é um anjo que faz intermédio entre Deus, é o anjo da mensagem, que faz um intermédio entre Deus e os seus profetas. A única missão dele, na realidade, ele é tido como o arcanjo. É o anjo que levava a mensagem para os profetas, se a gente levar em consideração que o Islã considera o profeta Muhammad como o último mensageiro. Então, não existe mais o Gabriel, ou como é lido em árabe, Jibril, levar a mensagem para os profetas, pois não existem mais profetas. Existe o anjo Micael ou Miguel, que é o anjo que cuida dos acontecimentos naturais, climáticos,
Existe o anjo Israfil, que é traduzido para português ou transcrito em português como Rafael, que é o anjo que vai soprar a trombeta no dia do juízo final, como sinal do juízo final. Existe o anjo da morte, portanto, no Islã não existe aquela concepção do anjo da morte ou da morte com a foice na mão, né? É um anjo que tira as vidas, tem a missão de tirar as vidas. Em algumas menções você vai ver o nome dele como Israel ou Azrael, mas não é mencionado dessa maneira no Alcorão, é mencionado apenas como anjo da morte. Além disso, o Islã acredita que existem anjos de guarda que cuidam de cada ser humano. São os anjos que também, ao mesmo tempo, escrevem, né, anotam todas as ações do ser humano. Existem anjos que guardam o trono de Deus, né, e essa concepção de trono é um pouco mais diferente do que a gente pode ter fisicamente, né? E existem os anjos que guardam o paraíso, os anjos que guardam o inferno, e os anjos que vão questionar o ser humano, investigar, indagar o ser humano após a sua morte. Então, a existência dos anjos, mais ou menos, existe nesse sentido. Quando se trata principalmente do Gabriel, a existência dos anjos é para facilitar o intermédio, a concepção humana sobre a mensagem divina, porque a mensagem divina, de certo modo, teria um peso inconcebível pelo ser humano, portanto, precisaria ser facilitada para ser entendida. Então, este é o segundo pilar da fé islâmica, o segundo mais essencial também, para saber que a fé islâmica leva o ser humano para acreditar em uma coisa invisível, e os anjos são também da natureza invisível, pelo menos nas condições mundanas da vida. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Comente se você ficou com alguma dúvida, comente se você tem alguma sugestão sobre o vídeo, sobre as abordagens, e não esqueça de compartilhar o vídeo e também inscreva-se no canal.